Abra sua Bíblia, no livro de Tiago, capítulo 4. Eu quero deixar uma pequena e simples palavra para você, mas que Deus falou profundamente no meu coração, e eu já compartilhei um pouquinho lá em casa com os meninos hoje. Tiago, capítulo 4, versículo 3, só o versículo 3, depois você lê todo o contexto. E eu não quis entregar o panfletinho antes, para ninguém escrever, antes de ver essa palavra aqui, antes de ouvir aquilo que nós vamos conversar aqui, relacionado ao que Tiago, na sua epístola universal. O que é uma epístola universal? Foi algo que foi direcionado a todos nós, não foi direcionado a apenas uma igreja, mas foi direcionado a todas as igrejas, inclusive a mim e a você. E nós temos muito a aprender com a carta de Tiago, queridos. Muito sobre caráter, sobre transformação, sobre mudança, sobre coisas profundas, e eu só vou falar sobre esse versículo hoje. Já compartilhei algumas coisas dessa carta no passado e vamos continuar falando sobre ela num futuro breve, mas para hoje, para o primeiro dia da unção profética, eu quero conversar com você rapidinho sobre Tiago capítulo 4, versículo 3. Só lembrando, todo mundo pegou o panfletinho? Ok? Muito claro, queridos, eu acho que não vai ser preciso eu ler o que está escrito aí. Se você abrir ele, você vai ver alguns textos aí, algumas promessas de Deus e algumas coisas aí que, como é um panfleto para muita gente, para muitas igrejas, tem algumas coisas que a gente não vai usar. Um exemplo, uma hora de oração no templo, nós não teremos essa hora oficial durante essa semana, mas você vai ter em casa e por aí vai. Você vai ver aí projetos para a família, aí a nível espiritual, a nível material, projetos pessoais, você vai ver sonhos, estudos, empreendimentos. São só exemplos. Você vai escrever o seu projeto da sua maneira, tá bom? No finalzinho do culto eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas só para você entender. E, pastor, eu sonho grande, esse papelzinho aqui é muito pequeno para mim colocar meus sonhos, os meus projetos. Meu irmão, pega uma cartolina, sei lá o que você faz, pode imprimir, escrever num caderno, aí você vai e grampeia esse panfletinho lá junto, só como algo profético, e nós vamos orar. Por que de escrever aqui, pastor? O meu Deus sabe tudo que eu quero, tudo que eu sonho. Meu irmão, nós vamos fazer um ato profético, né? Você vai escrever como um ato profético, de compartilhar aqui os seus sonhos, os seus projetos, de externar os seus sonhos, os seus projetos. Por quê? No final do culto, mesmo que ainda não escrevemos, eu vou convidar os nossos diáconos e diaconisas aqui à frente, nós vamos consagrar o seu panfleto, o seu projeto. Você vai chegar em casa, vai escrever tudo que você quiser. No decorrer da semana você pode ir escrevendo, e todos os dias nós vamos declarar, todos os dias nós vamos profetizar, todos os dias nós vamos apresentar os nossos sonhos, os nossos projetos diante do altar do Senhor. Amém? Todos pegaram, né? Ficou ninguém sem pegar, ok? Maravilha. Tiago capítulo 4, versículo 3 somente. Se você tiver aberto aí, marca esse texto, marca aí para você se deparar com ele posteriormente. Não vamos ler o contexto agora, só esse versículo, depois a gente vai ter mais tempo para ler novamente. O título da minha palavra é: por que muitas vezes não alcançamos o que pedimos? É uma pergunta. Por que, queridos? Você já fez essa pergunta para Deus? Mas por que eu não alcanço? Por que eu não recebo aquilo que eu quero? Por que eu não alcanço aquilo que eu gostaria? Algumas coisas que eu quero dizer para você que elas vão acontecer de acordo com o tempo, mas outras não vão acontecer, e nós vamos entender por quê. Então, até para nós pedirmos, nós precisamos compreender algumas coisas, e é sobre isso que eu quero falar com você. Eu deixei o primeiro dia da unção profética para que eu estivesse ministrando, intencionalmente. Eu tenho certeza que Deus quer falar com você. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 3, está escrito o seguinte: quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Está dizendo, muitas vezes vocês pedem, e pedir é certo, queridos? A Bíblia nos manda pedir? Sim, queridos. Nós temos liberdade. Por que nós temos liberdade para pedir para o Senhor? Porque é um relacionamento que nós temos com Ele, e Ele nos deu a liberdade de chegar a Ele e pedir. Quando Jesus veio ao mundo, né, esteve entre nós como homem, muitas pessoas chegaram até Jesus e pediram. Muitos alcançaram, outros não. Muitos não alcançaram aquilo que queriam. Nem todo mundo que foi até Jesus alcançou aquilo que gostaria de receber. Mas muitos alcançaram, queridos.
E você vai ver outros textos, né? Pedir, pedir, dar-se-vos-á. Você vai ver muitos outros textos nos ensinando a pedir. E é correto, é justo, porque Deus é a fonte ideal para você pedir aquilo que você deseja. E muitas vezes, queridos, nós estamos indo a fontes erradas e também é um motivo de não recebermos. Mas o que Tiago está querendo ensinar aqui, queridos, olha, muitas vezes vocês pedem e não recebem, porque pedem aquilo que não convém, aquilo que é errado, aquilo que é simplesmente para você aproveitar com os seus prazeres, né? E se você ler o contexto, vai falar de algumas coisas mais direcionadas, leia depois. Mas o que ele está fazendo é moldando o caráter daquele povo, dos ouvintes, isso incluindo a mim e a você, para que nós entendamos, porque muitas vezes pedimos e não recebemos, e também para amadurecermos naquilo que nós devemos pedir. Qual é a mensagem central, né, do livro de Tiago? O ensinamento de Tiago retrata a fé como força transformadora, processo de transformação, que molda cada cristão à imagem de Cristo, mudança exteriorizada através de um viver santo, justo e reto. Então essa carta está ensinando a mim e a você como cristãos, de como nós devemos nos comportar, aquilo que nós precisamos deixar, para que possamos ser moldados segundo o caráter de Cristo, pessoas chegando a Deus, conhecendo a Jesus e vindo como estão, mas não podem permanecer como estão, ou seja, nós precisamos ser transformados, e aí transformados através da fé, de uma vida justa e reta, ou seja, quando eu creio no Senhor, agora também eu preciso aceitar a sua vontade, e aplicar a vontade do Senhor em mim, requer deixar coisas que eu criei, né, que eu coloquei na minha vida como regra, mas que talvez essas coisas não me aproximam, e sim me afastam de Deus. Então o que está sendo ensinado? Muitas vezes nós pedimos algumas coisas para o Senhor, que o Senhor não nos dá, porque são coisas que nós pedimos simplesmente para satisfazer desejos do nosso coração, que não condizem à vontade de Deus. Resumindo, a carta de Tiago nos ensina que toda a nossa vida precisa estar condicionada à vontade de Deus. Resumindo, quando eu venho para Cristo, eu venho como eu estou, mas quando eu ando com Cristo, eu não posso permanecer como eu estou. Vocês entendem isso? O Senhor nos aceita como somos e como estamos, mas Ele deseja que ao caminharmos com Ele, sejamos transformados, e à medida com que somos transformados no Senhor e pelo Senhor, nós estaremos habilitados a receber coisas novas do Papai. Nós teremos a liberdade de pedir coisas novas, e Ele nos dará. Amém? Primeira coisa que eu pergunto para você, meu irmão, você está disposto a mudar por amor a Cristo? Tem muita gente fazendo campanha para pedir coisas para Deus, queridos, que não convém. Se eu falar para vocês algumas coisas que a gente ouve, né, que a gente vê, eu fico pensando, meu Deus, até de mulher fazendo campanha para casar com um homem que já é casado, eu já vi, meu irmão. E por aí vai. Muita gente querendo coisa. Hoje eu fiz uma pergunta para os meninos, falei, Pedro, li o texto, falei, Pedro, o que é, cada um de vocês na mesa, falei assim, cada um vai dar um exemplo do que é pedir alguma coisa que não convém. O Pedro, uai pai, eu entendo que pedir um exemplo seria pedir alguma coisa que não é meu, que já pertence a outra pessoa. Falei, ótimo, excelente exemplo. Muitas vezes nós estamos pedindo coisas, queridos, que é fruto de inveja, e aí nós não vamos alcançar. Por que muitas vezes não alcançamos o que pedimos? Primeira resposta, porque muitas vezes aquilo que pedimos não condiz com a vontade de Deus. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, está escrito o seguinte: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e de comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu amei essa versão aqui, vou ler de novo, Romanos 12, versículo 2, não se amoldem ao padrão desse mundo,
mas transformem pela renovação da sua mente. Como que nós temos a nossa mente renovada? Através de uma vida, uma caminhada com o Senhor. À medida com que nós caminhamos com Cristo, à medida com que nós damos espaço para Cristo, nós vamos ser transformados, nós vamos ter a nossa mente renovada. Tem gente que diz que tem 20, 30, 50, eu não estou falando de idade de crente, porque tem gente que acha que o modelo de santidade está baseado na quantidade de tempo que eu tenho de igreja. Eu tenho 36 anos de crente, queridos, mas se eu não quiser andar com Deus e abandonar minha fé, os 36 anos na presença do Senhor não valem nada. Não é tempo, mas é o quanto eu estou disposto a ser transformado. Não é tempo, mas o quanto eu estou disposto a abrir mão para crescer em Cristo. E a renovação da minha mente acontece à medida com que eu abro mão daquilo que eu penso, daquilo que eu acho. Tem um monte de achismo, queridos. Eu detesto roda de discussão bíblica. Entendam, entre aspas, não estou falando de gente que se reúne para discutir sobre a Bíblia, mas pessoas que se reúnem para discutir ou questionar a Bíblia. Entendam isso. E porque muita gente querendo impor uma própria teoria, sendo que a Bíblia é uma verdade absoluta, imutável. E eu só vou entender quando eu abro mão do meu pensamento, da minha verdade, para receber a verdade e a vontade do Senhor. O Espírito Santo vai ministrar sobre mim através da leitura. Quando eu deixo de lado os meus conceitos, quando você pega a Bíblia para ler, queridos, mas você já formou um conceito na sua mente, você não vai aprender nada, você não vai crescer, você não vai evoluir. Mas quando você abre mão dos seus conceitos, da sua visão, quanto mais você vai ler a palavra, mais o Espírito Santo vai ministrar sobre você. Pastor, eu já li a Bíblia tantas vezes, mas eu li um texto hoje, e esse texto marcou minha vida, entrou na minha vida de um jeito diferente. Porque você está sensível a receber coisas novas do Senhor. Primeira resposta: porque eu não recebo muitas vezes aquilo que eu desejo? Porque muitas vezes aquilo que eu peço não condiz com a vontade de Deus. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. E não tem como conhecer a vontade de Deus sem antes conhecer o próprio Deus. Amém? Você entende isso? Para conhecer a vontade de Deus, você precisa conhecer o próprio Deus. E nós só conhecemos o próprio Deus através de uma vida constante de leitura e de oração. Amém? Vamos para a segunda resposta. Eu coloquei duas respostas aqui. E um eu apaguei. Sem ver. Como alcançar grandes coisas para 2022, queridos? Conhecendo mais de Deus e da sua vontade. Foi a resposta que nós acabamos de trazer. Segundo, pedindo ao Senhor aquilo que te aproxima dEle e não aquilo que te afasta da presença dEle. Peça para o Senhor aquilo que te aproxima dEle. Sabe, porque muitas vezes Deus não te dá aquilo que você pede, porque aquilo que você tem pedido vai ser uma ferramenta para você ficar longe da presença do Pai. E o Pai não quer que você esteja longe dEle, mas o Papai quer que você esteja junto dEle. Amém? Conheça a vontade de Deus, porque quando você conhece a vontade de Deus, você vai pedir para Ele aquilo que te aproxima dEle. Olha a importância de conhecer a vontade de Deus, queridos. E por último, são três na verdade. Como alcançar grandes coisas em 2022, né? Sendo grato ao Senhor por tudo o que Ele tem feito na sua vida. Gratidão, queridos. Presta atenção no que eu vou te dizer. A gratidão vai abrir portas para grandes coisas na vida daquele que entendeu o que a palavra e o que a atitude gratidão significa. Amém? Então, a medida para eu ser abençoado, primeiro eu conhecendo a vontade de Deus, pedindo aquilo que é da vontade dEle. Segundo, pedindo aquilo que me aproxima dEle. E terceiro, queridos, sendo grato.
Pastor, como que a gratidão vai me beneficiar para que eu ganhe e eu conquiste coisas diante de Deus? Vai para a palavra, meu irmão, e você vai ver o que acontece com o coração daquele que é grato. Alguns dias atrás, o Mersão, que é um filho meu na fé, esteve aqui, ele ministrou uma simples palavra, ele falou justamente sobre gratidão, ele falou justamente sobre os 10 leprosos. Os 10 chegaram a Jesus, vocês conhecem a história, e clamaram e pediram para ser curados, e Jesus curou os 10, ou melhor, Jesus lançou uma palavra profética: vão e se mostrem aos sacerdotes. Enquanto eles estavam indo, nós não sabemos a distância que eles já tinham caminhado, percorrido, foram curados, os 10. E 9, queridos, estavam com saudade da esposa, dos meninos, da sociedade, vazou, foi embora, porque já tinha alcançado aquele que queria. Mas um volta diante do Senhor, e a Bíblia nos diz que ele se prostra, ele volta para agradecer. E quando ele volta, Jesus ali recebe ele, fala: não eram 10, né? Cadê os outros 9? Aí agora Jesus dá a ele aquilo que ele não pediu. Jesus libera sobre ele a salvação. Amém, queridos? Ou seja, quando eu entendo sobre gratidão, Deus vai me dar coisas que eu não pedi. A gratidão é uma maneira de agradar a Deus. Uma pessoa grata é uma pessoa agradável, queridos. E uma pessoa agradável, a gente tem prazer em abençoar ela, até na nossa vida natural. Quando você tem o privilégio e a oportunidade de abençoar alguém, você automaticamente vai abençoar alguém que é grato. É ou não é? Se recebeu algo que você tem o privilégio de compartilhar com alguém, você vai abençoar alguém que é grato. É natural. Então a gratidão é uma excelente ferramenta para alcançar de Deus e das pessoas coisas que talvez você não alcançaria com outras atitudes, a não ser atitude de gratidão. Nós teríamos muitas coisas para conversar em relação a isso, mas o nosso tempo, ele finaliza por aqui. Salmo 50, versículo 23, tema da unção profética, que é o que eu vou encerrar agora. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Como assim, quem me oferece sua gratidão como sacrifício? Porque muitas vezes, queridos, vai ser difícil, porque a Bíblia nos manda ser gratos em todas as coisas. E manda o que a Bíblia nos fala? Em tudo dai graças, ou seja, agradecer em tempo de dificuldade, agradecer em tempo de Covid, agradecer em tempo de crise, é algo extremamente difícil, porque é o momento onde mais pessoas murmuram. O deserto foi o momento onde muitas pessoas murmuraram e morreram. Vai lá para a história da Bíblia para você ver a quantidade de pessoas que morreram. Morreu por quê? Porque murmurou. Morreu por quê? Porque não entendeu que a nossa boca, ela é uma ferramenta tanto de murmuração quanto de gratidão. Quando eu murmuro, queridos, eu deixo de reconhecer a grandeza de Deus e o favor dele. Mas quando eu agradeço, eu reconheço a minha dependência e reconheço a grandeza de Deus. Amém? Gratidão como sacrifício, queridos, é quando você agradece em tempos difíceis, né? E não é fácil. Vamos ler e encerrar? Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Salmos capítulo 50, versículo 23, está na capinha do panfletinho que você recebeu. Esse é o tema dos dias que nós viveremos nessa semana. Que sejam dias de grandes bênçãos sobre a sua vida. Amém? Eu queria convidar aqui